Alexandre Vanucchi Leme, apelidado de Minhoca pelos colegas estudantes, foi um líder estudantil brasileiro, assassinado no contexto de sua oposição à ditadura militar, pela sua participação ativa no movimento estudantil e na luta revolucionária pelo grupo Ação Libertadora Nacional, ALN. Cursava o 4º ano de Geologia da Universidade de São Paulo, quando foi preso pelos agentes do DOI-CODE, durante o período do regime militar. Alexandre foi morto aos 22 anos, em 17 de março de 1973. Enquanto o regime afirmava publicamente que ele teria sido vítima de atropelamento, líderes estudantis alegavam que sua morte teria acontecido por tortura durante interrogatório. A versão do regime foi desmentida nos depoimentos prestados na primeira auditoria militar, em julho de 1973, por muitos dos presos políticos. Sob o comando do então major Carlos Alberto Brilhante Ustra, Alexandre foi barbaramente espancado durante toda a noite. Seus gritos o testemunhavam. Para a cela, voltou carregado da sala de torturas e ainda pôde dizer aos outros presos: "Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. Sou estudante de Geologia. Me acusam de ser da ALN. Eu só disse meu nome." Segundo o atestado de óbito, a morte de Alexandre ocorreu em 17 de março e seus dados de identificação eram conhecidos pela polícia. Contudo, foi sepultado como indigente, sem caixão, em cova rasa forrada de cal virgem, a fim de que a decomposição do corpo fosse acelerada e as marcas evidentes das torturas que o levaram à morte fossem apagadas. Na USP, o período da ditadura foi marcado por muitos outros crimes do governo militar, que atingiram duramente docentes, funcionários e alunos. Ao todo, 664 professores, alunos e funcionários foram de alguma forma perseguidos, presos ou torturados durante a ditadura militar. 47 foram assassinados pelo regime. Como resultado da ditadura, das 434 pessoas identificadas como mortas ou desaparecidas pela Comissão Nacional da Verdade, mais de 10% eram da comunidade USP. É necessário observar que, ao lado da repressão, também existia a resistência. A universidade era extremamente vigiada e conseguiu, mesmo durante todos os mais duros anos do período militar, produzir uma resistência concreta e um pensamento crítico admirável. Foi a influência da resistência política dos partidos de esquerda em sua luta pela retomada democrática que levou as autoridades militares a reprimir as principais lideranças estudantis e desarticular as principais organizações representativas. De 1969 a 1973, a repressão atingiu seu ápice. Neste período, o movimento estudantil sofreu duros golpes do governo. Primeiramente, a UNE, União Nacional dos Estudantes, foi posta na ilegalidade. Depois, as UES e os DCS. Contudo, por mais que tenha perseguido, torturado e matado, a ditadura não conseguiu acabar com o movimento estudantil. Contribuiu justamente para que os estudantes percebessem ainda mais seu papel histórico enquanto protagonistas das mudanças que almejavam. Com isso, já em 1974, começaram a surgir os primeiros sinais da recuperação do movimento estudantil. Pouco a pouco, as principais organizações estudantis foram reconstruídas. Ressurgiram os DCEs livres, as UES e, finalmente, em 1979, a UNE foi refundada, entidade que seria decisiva para a construção e luta pela retomada democrática que estaria por vir. O Diretório Central da Universidade de São Paulo, após ser proibido e tornado ilegal durante os anos de chumbo da ditadura, tendo sua destituição oficializada em 1972 pela reitoria, reorganiza-se em 26 de março de 1976, como a primeira agremiação independente organizada durante a ditadura militar brasileira. Por sua autonomia, denomina-se Livre, e em homenagem a seus mortos, decide por adotar o nome de Alexandre. Agora reconstruído, é então rebatizado DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme. As flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.